Nossa aula de hoje é redação, certo? Peguem o livro de vocês, abram na página 57. Iremos iniciar o nosso gênero textual, o grande mistério, que é uma leitura, certo? Eu gostaria que vocês lessem esse texto e agora eu vou explicar para vocês que tipo de gênero textual é esse, que é o conto de mistério. Bom, pessoal, o conto de mistério é um gênero textual do âmbito da ficção que cria um universo de seres ou acontecimentos, fantasia, e aí vocês podem usar também a imaginação. Com todos os demais textos de ficção, o conto ele se desenvolve a partir de um foco narrativo e de elementos como narrador, personagem, relação de tempo, espaço e enredo. Define-se classificamente o conto pela sua pequena extensão, pois esse gênero é mais curto que uma novela, um romance. Como é a estrutura, professora? A estrutura, pessoal, é fechada. Desenvolve uma história curta, pode ser mediada por um único conflito, tem apenas um clímax. No romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, certo? Porque essa trama é o que não acontece com o conto, e este, de modo geral, é uma narrativa concisa, uma narrativa fluente e também objetiva. Pessoal, o conto de mistério, ele tem a finalidade de entreter o leitor. É diferente dos demais. Por quê? Qual é a característica principal do conto de mistério? A principal característica desse gênero textual, ela pode ser dividida em alguns aspectos. A primeira característica, os ambientes retratados são sombrios, noturnos. Vocês vão usar a imaginação de vocês. Suspeitos ou mórbidos, certo? Povoados por indivíduos melancólicos, soturno, sinistro ou até pessimista, sem perspectiva. A adjetivação, que também é outra característica dos elementos tempo e espaço, tem uma finalidade de gerar expectativa a um suspense no leitor. Então, ele vai sentir o interesse em ler. Por quê? Porque há um suspense, certo? E a quebra na expectativa geram acerca da sequência dos fatos. Então, nós temos alguns fatores constitutivos do enredo. Qual é, professora? Uma situação inicial, e aí é onde você vai apresentar o tempo, indicando o lugar onde é que se passa essa história, esse acontecimento que você narrou. O fato gerador de conflito, que é justamente o enredo, né? O enredo da situação. O fato em que torna, como é que se desenvolve a sua narrativa, é o desenvolvimento, qual foi o acontecimento que desencadeou e demais fatos. O clímax, que é o clímax, professora, é um dos fatores também que você tem que usar no seu texto, que é o ponto tenso da narrativa, é a parte crítica do enredo, é a parte dele que a história vai tomar um rumo para um desfecho, né? E o desfecho da história, que como você já sabe, como todo texto, ao final. Então, o desfecho é o final da narrativa, é a conclusão. Como foi que terminou a sua história? Qual foi a sequência dos acontecimentos motivados por um fato gerador, o conflito? Certo, pessoal? Então, na página 57, eu estou aqui com a câmera focando, eu gostaria que vocês lessem para que vocês tenham o entendimento do que foi explicado. E para casa, vocês vão fazer o treino, a atividade de casa, né? Porque redação não adianta só falar, você tem que treinar, tem que escrever. Você vai pegar seu caderno de redação e vai criar um texto com essas características na qual você estudou agora na aula, certo? Você vai criar um texto, conto de mistério. Quantas linhas? Aí é com você, eu vou deixar livre. Lembrando que tem que ter o início, né? O desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Até a próxima aula e um abraço em todos vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp, que eu estou à disposição de todos. Um abraço no coração de vocês, saúde para vocês e para a família de vocês também. Até a próxima aula.